E se fosse possível não só ler sobre a vida de Jesus, mas de verdade vivenciar cada momento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num livro que promete exatamente isso. A ideia é transformar quem está lendo de um mero espectador para um participante ativo, bem no meio da história mais conhecida do mundo. E olha, o ponto de partida de tudo isso é uma promessa. E que promessa, hein? Essa citação de João não está ali por acaso, não. Ela é o coração do livro, sabe? É a grande tese sobre a qual toda a história é construída. A mensagem é clara. A vida de Jesus não é só para a gente admirar de longe. É para ser vivida na prática. Tá, mas como é que se cumpre uma promessa tão grandiosa assim? O livro encara de frente um desafio gigante, que é a distância no tempo, né? A proposta é bem ousada. Em vez de só ler sobre o que aconteceu há 2000 anos, a ideia aqui é criar uma experiência que seja imediata. E mais, que seja profundamente pessoal. E para fazer isso acontecer, a abordagem é bem pensada. Primeiro, o livro junta os 4 evangelhos numa história só, bem fluida. Mas o pulo do gato mesmo é a imersão total. A pessoa que está lendo é colocada lá, do lado de Jesus, em cada cena. Ela se torna uma participante ativa, e não só alguém que assiste. E tudo isso com o objetivo final, se sentir capacitada para viver aquela promessa de fazer obras maiores. Bom, e bem no centro dessa jornada toda tem um conceito que é fundamental entender: a prosperidade eterna. Mas calma, o livro faz questão logo de cara de separar essa ideia do que a gente costuma pensar quando ouve a palavra prosperidade por aí. E essa distinção é crucial, viu? De um lado tem a prosperidade do mundo, né? Focada em grana, bens materiais, sucesso que uma hora acaba. Já do outro, a prosperidade eterna é outra coisa. É sobre transformação por dentro, sobre ter uma paz e um propósito que duram, que vem do amor de Deus. É algo que vai muito, mas muito além do material. Tá, mas como é que o livro consegue colocar a pessoa dentro da cena de verdade? Bom, ele usa uma técnica narrativa muito direta. E olha, muito poderosa, a narração em segunda pessoa. A palavra você aparece o tempo todo, mas não é só um truque. É uma ferramenta pensada para ajudar a internalizar as verdades da Bíblia e promover aquela renovação da mente. E essa técnica é usada em diferentes níveis. Começa de um jeito grandioso, cósmico mesmo, colocando a pessoa lá no momento da criação. O texto não fala só "no princípio era o verbo". Ele convida, imagine você testemunhando o começo. A sacada é essa, transformar um conceito gigante em algo pessoal, que dá para sentir. E aí a coisa vai se aprofundando, a escala muda, sai do cósmico e vai para o íntimo, sabe? O livro leva a pessoa para dentro de um dos momentos mais pessoais da história, a Anunciação. A linguagem convida a sentir o clima do lugar, a estar ali, no mesmo quarto que Maria e o anjo. É uma mudança de perspectiva total. O objetivo emocional aqui fica muito claro, né? Ao colocar a pessoa ali, de joelhos, do lado de José e Maria, a narrativa quer criar uma conexão de verdade, uma conexão visceral. A ideia é que o nascimento de Jesus deixe de ser só um fato histórico distante para se tornar uma experiência presente, emocionante. Tá legal, mas depois de toda essa experiência imersiva, fica a pergunta: qual é o ponto de chegada? Para onde essa jornada leva? E o livro deixa bem claro que não é só sobre sentir, é sobre agir. A jornada toda termina com um chamado para a ação, um despertar para finalmente viver aquela promessa lá do comecinho. O livro basicamente desenha um caminho, um passo a passo. Primeiro, a pessoa vivencia a história. Isso faz com que ela abrace uma nova identidade e, a partir daí, ela está pronta para viver a promessa e, por fim, realizar as tais obras maiores, aquelas que João mencionou. É uma progressão. E é aqui que o círculo se fecha, voltando lá para o início de tudo. Essa citação final reforça a ideia de que o objetivo não é só ter conhecimento ou se emocionar. O objetivo é capacitação. A grande sacada é que, ao vivenciar a história desse jeito, a pessoa se sinta não só motivada, mas equipada para colocar esse poder em prática na própria vida. E assim, a gente termina exatamente onde a jornada proposta pelo livro começa, com uma pergunta bem direta. Depois de mostrar todo um caminho imersivo e prometer uma vida transformada, o livro lança um desafio, uma pergunta final, bem provocativa, que fica no ar para a gente pensar.